Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, de número 418. Eu sou Rodrigo Bibo e eu sempre ouvi no movimento pentecostal, porque o nosso descanso não é aqui. E aí? Como é que é esse negócio? Ô louco, que bravo. É bravo. E eu sou Alexandre Melhoranza e pesquisar pra fazer esse episódio não deu descanso. Eita, olha aí, tem que trabalhar pra fazer. Sou o único cara que não estuda pra BTcast, sou eu. O resto tudo trabalha muito, gente. Então é isso aí. E eu sou o professor Reginaldo e quero dizer pra vocês que descansar não é sinônimo de cruzar os braços. Eita, cuidado. A gente tá no Setembro Amarelo, galera workaholic aí. Vocês tomem cuidado com essas colocações de vocês aí, tá bom, gente? Tem que descansar. Será que... Vamos entender isso aí a partir da Bíblia? Mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana é o seguinte, galera. Se você quer estudar teologia numa faculdade reconhecida pelo MEC, com tradição, uma boa teologia, sabe, que dialoga com o nosso mundo, dialoga com a história, e como eu já falei, tem uma boa tradição, eu recomendo pra vocês a Fabapar. Galera, é o seguinte, eu já estudei na Fabapar, Cacau já estudou na Fabapar, então assim, estudamos lá, reconhecemos os méritos da Fabapar, e a Fabapar é o seguinte, ela já está com as inscrições abertas para as turmas de bacharelado EAD. Gente, mais de 10 anos o EAD tem. Ou seja, quando o EAD nem era modinha ainda, a Fabapar já estava oferecendo um curso de teologia totalmente EAD. Bacharelado presencial e mestrado profissional, que inclusive foi o que eu e o Cacau fizemos, tá bom? Então olha só, se você sonha em estudar teologia numa faculdade reconhecida pelo MEC, chegou a hora, gente. Faça sua inscrição no site da Fabapar, que está aqui na descrição deste podcast. E olha só, tem uma condição especial para a comunidade Bibotalk, hein? Código promocional Bibotalk. É só você colocar esse cupom lá, esse código promocional, que você ganha um desconto, caso você queira estudar em uma dessas modalidades que nós falamos aqui. Bacharelado EAD, bacharelado presencial e mestrado profissional. Venha estudar teologia numa faculdade reconhecida pelo MEC, e essa faculdade, é claro, é a Fabapar. Simbora então para esse episódio que está muito legal. Nossa, tá revolucionário. O professor Reginaldo, que é professor da Fabapar, e Alexandre Melhoranza estão arrebentando. Simbora! Muito bem, gente, gravando pela primeira vez podcast aqui na casa, professor Reginaldo, seja muito bem-vindo aqui ao BTcast. Por favor, apresente-se para a nossa audiência. Obrigado, sou pastor desde 2003, pastor auxiliar da Igreja Batista Ágape, aqui em Curitiba. Em 2010, eu comecei minha carreira acadêmica mais profissional, vamos assim dizer. Então, fui para o mestrado, me aprimorei. Aí, iniciei a minha jornada como professor aqui na Fabapar em 2012. E aí, para dar continuidade aos estudos, 2014, então, eu procurei entrar no doutorado e finalizando, então, 2018. Então, desde lá, eu tenho pesquisado dois assuntos bastante significativos. A poesia hebraica e a questão do descanso, da nossa espiritualidade com Deus, né? Como ter uma religiosidade verdadeira sem se apegar tanto ao ativismo. Olha aí. Eita, olha aí, mas daí o nosso descanso... Tá, beleza, legal, muito bacana a tua área, que é o que a gente vai discutir um pouco hoje aqui, é a questão do descanso na Bíblia, mas aí eu já quero puxar aqui que na sua introdução você disse que o descanso não é colocar as pernas pro ar e tal. Por onde a gente... Claro que a gente vai chegar nessa aí, porque a nossa imagem do descanso é realmente a gente sentado numa rede e tal, dando aquela cesteada. Quem é que diz isso? É o gaúcho? Dando uma cesteada? Acho que é o gaúcho, né? Enfim, se não é o gaúcho, gente, desculpa. Certeza aqui do sul. É do sul, né? Dando uma cesteada. E eu acho que tem a ver com os espanhóis também, que é a cesta, né? Inclusive, até pelo que eu sei, na Espanha fecha tudo na hora do almoço, porque a galera tá tirando uma soneca. Eu acho que isso tem que ser mundial. É um costume mundial dormir depois do almoço. Tá bom? Professor, mas antes da gente chegar, obviamente, né, em definir algumas coisas, por onde a gente começa para entender esse assunto, né, de uma espiritualidade que passa pelo descanso? Ok. Quando a gente fala ou pensa em descanso, automaticamente a gente pensa em algo em inatividade, o que é contrário propriamente àquilo que a Bíblia diz, né? Capítulo 2, versículo 3 de Gênesis, por exemplo, diz
que no sétimo dia, concluindo sua obra, Deus descansou. E aí Jesus, respondendo aos fariseus, vai dizer: meu Pai trabalha até hoje. Ou seja, meu Pai não descansa, no sentido de não fazer obras. Mas, ao mesmo tempo, nós descansamos nesse agir de Deus, nesta caminhada de Deus, trabalhando por nós, abençoando, abrindo as portas para as nossas vidas. Mas, principalmente, ao meu ver, a ideia de uma religiosidade vem lá de Hebreus capítulo 4, quando ele destaca que o nosso descanso está em Cristo. E esse descanso que está em Cristo, nós costumeiramente conhecemos por outra declaração, né? Nossa conversão em Cristo. Então, quando nós nos convertemos a Cristo, é aquilo que Paulo vai dizer de outra forma. Nós que éramos inimigos de Deus, agora somos chamados amigos de Deus. Nós que vivíamos agoniados pelo pecado, hoje temos paz para com Deus. Então, essa paz para com Deus acaba sendo esta caminhada de descanso em Cristo, por Cristo, e, consequentemente, tem a ver, então, com nossa espiritualidade. Então, por isso que eu brinquei que o descanso não é cruzar os braços, porque, e aí a gente tem que tomar cuidado por dois extremos. A ideia de ser um ativista, então eu tenho que fazer muito para dizer que eu sou crente, que eu sou religioso, que eu tenho intimidade com Deus, ou aquele que não faz nada porque uma vez salvo, não preciso fazer mais nada. Mas aí, respondendo a pergunta do Bibo sobre de onde eu tirei isso, que descansar não é, né, levantar as pernas, é o autor de Hebreus, capítulo 4, versículo 11, que ele diz assim: ora, diante de tudo isso que nós conversamos, procuremos diligentemente entrar no descanso. Então, esta entrada no descanso que ele menciona ali, nesta diligência, não é um descanso terminal, final, em que eu me esforço, entrei e pronto. Porque no versículo 3, quando ele diz, nós que temos crido, entramos no descanso. No original nós que cremos, estamos entrando no descanso. Então, a melhor tradução para o versículo 11 seria, nós que compreendemos tudo isso, devemos procurar diligentemente, se esforçar para estar entrando no descanso. Então, nossa vida espiritual, nossa caminhada cristã com Deus é uma caminhada de perseverança. Logo, precisamos nos esforçar. Por outro lado, já é uma caminhada de descanso, né? Como disse não sei se é pastor Melhoranza, que o descanso não é só... Pastor Batista. E Batista. O nosso descanso não é só lá na eternidade, porque o autor de Hebreus justamente trabalha isso. Nós que estamos entrando no descanso, ou seja, ser cristão não é fácil, mas Cristo está aqui conosco, sua palavra foi dada a nós para suavizar esta nossa jornada. E é interessante notar aqui, professor, que existe um objetivo para estarmos entrando nesse descanso a partir mesmo desse versículo 11, né? Portanto, esforcemo-nos por estar entrando neste descanso, né? Vamos forçar aqui o gerúndio, né? Para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Então, assim, o estar entrando no descanso é para que ninguém venha a cair e siga com a desobediência. E aí, assim, pensando aqui, refletindo até sobre a questão de Deus ter descansado de toda a criação, nós vemos ali que Deus, ele começou a estabelecer um relacionamento com a sua criação depois da criação. Ele criou tudo, quando ele criou o homem e a mulher, viu que era muito bom, tal, e depois ele começou a ter uma relação com a sua criação, uma relação íntima e pessoal. Aí a gente poderia dizer que justamente o fato de Deus ter descansado nos leva à ideia de que quando entramos no descanso, da mesma forma como Deus descansou da sua criação e ele começou a ter um relacionamento com a criação, nós podemos dizer que o nosso descanso, de uma certa forma, também está ligado com o nosso relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Essa coisa do estar entrando
entrando no descanso, na verdade, pode ser um convite a nós para desfrutarmos da presença de Deus, já que Ele nos criou e já que nós temos essa consciência. Você também falou de fé, e eu sempre costumo dizer, a gente tocou nesse assunto na última live, não é, Bibo? Geralmente, fé, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a fé como crença, acreditar em algo. Mas me chamou a atenção que você também, professor, colocou a fé não só como crença, o fato de simplesmente acreditar em algo, mas o fato de permanecer. Você usou a palavra perseverança, então ter fé, e aí a gente volta até um pouquinho, né, Bibo, no que a gente falou a semana passada, é, na verdade, um termo que significa permanecer na posição, independente do que aconteça. Ora, se Deus descansou e ele começa a ter uma relação com a sua criação, o autor de Hebreus fala que nós estamos entrando no descanso, então isso significa que temos uma relação íntima e pessoal com Deus e que nós devemos permanecer nesta relação íntima e pessoal com Deus, porque senão, de acordo com o verso 11, se a gente não descansar, a gente não tem a relação com Deus, e se a gente não tem a relação com Deus, a gente não vai permanecer firmes nele, e aí a gente vai desobedecer, como o autor de Hebreus vai fazer o link, né, o exemplo do povo de Israel no deserto. Legal, o cara é bom, hein, Bibo? Mano, esse cara aí, mano, tu acha que eu me aproximo? Batista. Tá mais do que... Tu acha que eu me aproximo? Tu acha que eu deixo gente ruim gravar comigo, mano? Não, eu só me aproximo de gente boa, mano. Aliás, gente boa se aproxima de mim, né? Eu sou um imã pra gente boa, porque, meu irmão, os meus amigos aqui são fantásticos. Mas, ô, gente, olha aqui. Vocês estão levando, e concordo com, obviamente que eu concordo com tudo que vocês estão falando aí, mas é que vocês estão dando até uma subvertida na ideia do descanso. Por quê? Porque quando a gente fala, eu até botei aqui o lacinho do Setembro Amarelo, até esse podcast tá saindo no Setembro Amarelo, porque eu já queria fazer aquele link com, tipo, pô, dar uma descansada. E realmente, eu penso muito descanso, e a galera pensa muito descanso, assim como realmente botar a perna pro ar, ter o dia de você não fazer nada. Então quer dizer que ter esse dia de não fazer nada não é uma coisa muito boa aos olhos de uma espiritualidade genuinamente cristã? Como é que é isso daí, gente? Porque vocês estão falando do descanso, muito do descansar em Deus, aquela coisa toda. E eu entendo, se vocês já explicarem e eu não entendi, eu peço que vocês tenham paciência e expliquem de novo, tá bom? Porque eu acho que como eu, talvez tenham outro. Porque vocês estão levando pra esse lado da espiritualidade, do descansar em Deus, o relacionamento com Deus, aquela coisa toda e tal, né? Mas a ideia do próprio texto de que Deus agora deu uma descansada. Tá, Deus deu uma descansada pra se relacionar com eles, é por isso? É trabalhar o descanso? Pô, gente, eu queria ter o dia do descanso mesmo, como é que é? Ok, isso também é importante. Eu brinco com os meus alunos que nós somos desequilibrados por natureza. Ou a gente é extremista de um lado ou do outro, a gente não consegue o equilíbrio. Então, nesse sentido, eu conheço muitos cristãos que, em nome de uma espiritualidade com Deus, são extremamente ativistas. Então, por exemplo, sábado e domingo, até esquece que tem família, porque sábado e domingo é para a igreja. Acorda às 6 da manhã e embola uma reunião com o outro e vai, porque está em nome de uma espiritualidade em que, se eu fizer muito, serei recompensado. E caímos no outro extremo. Aquele que nem vai para a igreja porque eu tenho que descansar. Afinal de contas, eu trabalhei muito de segunda a sexta, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O dia de descanso físico continua sendo válido, continua sendo importante. Nossa carcaça não aguenta trabalhar de domingo a domingo. E prova disso é que muitos líderes religiosos estão estafados, estão inclusive entrando em depressão, em burnout e coisas assim, porque acha que consegue. Já que eu estou trabalhando para Deus sábado e domingo, a minha carcaça não sofre. Não, somos humanos. O pastor também precisa de um dia de descanso literal, de descanso físico, né? Mas quando dizemos aqui que descanso não é só pendurar as pernas pro ar, estamos falando na questão da espiritualidade, que não é só eu aceitei Jesus e nunca mais leio a Bíblia, nunca mais eu oro, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Não sei a opinião dos nossos amigos aqui hoje, mas eu concordo, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas se eu fui salvo de verdade, eu não consigo esquecer que Deus existe, eu vou querer intimidade com Ele. Então esse relacionamento com Deus deve ser constante. E claro, é óbvio
que também eu já fui orientado por um pastor no seguinte sentido: se você está muito cansado, nem venha para a igreja, fique em casa. Mas eu tive 3 experiências que sim, a minha semana foi muito puxada. Na época eu trabalhava nos Correios, eu era carteiro e dava aula à noite, então estava bem puxada aquela semana, né? Nas 3 ocasiões. E domingo, tipo 5 horas da tarde, a carne falou mais alto. Só a sonequinha que eu tirei não foi suficiente, então vou ficar em casa para descansar. Aí o Espírito falou: vai descansar assistindo o quê? Faustão? Fantástico? É assim que você vai descansar? Eu optei. A carcaça estava moída, mas ainda fui para a igreja para ser alimentado da palavra. E ali eu, sim, fui renovado, restaurado. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Não é porque eu faço muita coisa para Deus que significa que eu estou em intimidade com Deus. E por outro lado, uma falsa religiosidade no sentido: tenho tanta intimidade com Deus que nem preciso ler a Bíblia. Também está errado, né? Então a gente tem que dosar esta questão. Na verdade também, Bibo, a gente tem que voltar um pouco nas questões dos contextos, né, histórico, literário e tudo mais. Quando a Bíblia foi escrita, quando a carta de Hebreus foi escrita, quando o Gênesis foi escrito, o povo daquela época não estava vivendo o mesmo nível de estresse que nós vivemos hoje. Certo? Nessa vida corrida de trabalhar de segunda a segunda e fazer hora extra e tudo mais, né? Claro, haviam outras contingências da vida em termos de trabalho para poder viver. Mas é raro, existem alguns episódios na Bíblia onde você vê, por exemplo, Elias, e alguém até citou aqui, né? O exemplo do profeta Elias, que estava lá com um burnout, com uma depressão, enfim. E ele precisava descansar, dormir um pouco, comer e depois a coisa continua. Mas não me parece ser o caso em Gênesis e não me parece ser o caso em Hebreus. Em Gênesis, ele foi escrito para dizer assim pro pessoal: galera, isso tudo que vocês, os outros povos dizem que são deuses, o sol, a lua, o mar, a chuva, o trovão, na verdade é o nosso Deus que criou tudo isso. E pra galera de Hebreus, ele tá falando num contexto onde judeus estavam sendo obrigados a deixar a comunhão da igreja, deixar a fé cristã, voltar aos rudimentos, e muitas pessoas estavam deixando as congregações cristãs na época. Então aí o autor de Hebreus, ele volta e fala: gente, vocês estão voltando a esses rudimentos, a essas questões culturais de vocês, porque se Cristo já fez tudo. Então, o exemplo 1, embora haja descanso, tanto em Gênesis, falando que Deus descansou, quanto em Hebreus, falando especificamente desse capítulo 4 do descanso, não me parece ser o assunto principal, não me parece ser a questão de alguém estar entrando em burnout, em depressão ou cansaço físico extremo, falando: galera, chega de fazer jornada dupla, chega de trabalhar 12 horas por dia, descansem um pouco, né? Especialmente a carta em Hebreus, a gente tem que também ter consciência que o autor faz amplo, imenso uso de tipologias, e aí não confundamos com alegorias, por favor. Acho que deve ter algum BTcast, não, Bíblia, que a gente fala de tipologia e alegoria. Cara, não tem, não? Cara. A gente não tem um BTcast sobre essa hermenêutica, né? A gente tem pouquíssimas coisas sobre hermenêutica. Eu acho até que valeria explicar um pouquinho, né? Tipologia e o quê? E alegoria. Bom, sem entrar muito nas questões acadêmicas e definições mais profundas de tipologia e alegoria, eu poderia dar 2 exemplos, depois o professor, se quiser também complementar, né? É sempre perigoso falar com o professor, porque aí a gente tem medo de falar alguma bobagem. Mas, bom, a gente tá aqui para falar bobagem e para aprender também. Mas a tipologia. O sábado, na Bíblia, no Antigo Testamento, é o tipo, é a representação de que Deus é o Senhor do tempo. Deus mesmo descansou da sua criação. Por quê? Tem um tempo para criar, um tempo para não criar, um tempo para, eu já diria,
Eclesiastes, né? E aí o sábado, ele ganha essa questão do no sábado vocês terão este tempo de adoração. No sábado vocês terão este tempo de comunhão, né? Estendendo isso um pouco mais, nós diríamos que o sábado, ele representa a questão de Deus como Senhor do tempo, porque foi Deus que estabeleceu o sábado para o homem descansar, o sábado para o homem se lembrar de Deus. Mas isso não quer dizer que na segunda, na terça, na quarta, o povo dele não deveria se lembrar. O sábado, na verdade, é só a questão assim, Deus falando pro povo, gente, eu criei o tempo. E como eu criei o tempo, eu digo para vocês que existe um tempo também de fazer cada coisa em seu tempo. Então, o sábado, por extensão, eu vejo ele como essa tipologia de que Deus é o Senhor do tempo. E aí o autor de Hebreus entra em outra tipologia também, fazendo menção sobre a terra prometida, ou o descanso que Josué teve depois. Então assim, mas o que é a terra prometida também? Né? A gente tem que lembrar de outra coisa. O povo de Israel, o povo hebreu, ele tinha muitos problemas com abstrações. Hoje a gente não tem nenhum problema em falar, tenho fé em Cristo, ou Deus está aqui. O povo de Israel, o povo hebreu, não tinha esse nível de abstração que nós temos. Se a gente falasse assim pro povo hebreu, Deus está aqui, tá, mas como é que Deus está aqui? Ora, ele está aqui por quê? Porque a tenda está no meio do acampamento do povo. Ora, mas por que Deus está aqui? Deus está aqui porque a Arca da Aliança está aqui. Deus está aqui, mas como? Tá vendo aquele templo lá? Eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro? Aquilo é o salmista olhando o monte da onde? Onde estava o templo. Então eu olho para os montes onde está o templo e eu sei que Deus está aqui. Então, uma tipologia da presença de Deus. Ora, se a gente pega a tipologia do sábado como Deus, o autor do tempo, criador do tempo, e a tipologia da terra prometida como o lugar de relação com Deus, porque quando nós nos relacionamos com alguém, nós não nos relacionamos em espírito. Existe um lugar para a gente se relacionar. As relações se passam em um lugar, mesmo pela internet. Né? A gente pode falar que temos uma relação neste lugar aqui agora, nesta gravação, nesta live, né? Mas temos uma relação entre nós neste lugar, nesta casa, neste templo, nesta rua. Então a terra é a concretização do quê? Da relação de Deus com o seu povo, porque você não pode se relacionar eteriamente com Deus. Deus é muito concreto, especialmente na concepção hebraica. Então, se a gente junta o período de descanso com esse mesmo texto de Hebreus, com o exemplo que o autor dá de Josué entrando na terra da promessa, nós vamos chegar à conclusão de que Deus faz um convite à sua criação, de que em todo lugar e que em todo o momento nós devemos procurar a relação com Deus e nós devemos permanecer nesta relação. Tanto é que depois, no capítulo 11, o autor de Hebreus vai falar o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, sem fé em que sentido? No sentido de quanto mais a gente acredita em Deus? Não! Sem fé é impossível agradar a Deus no sentido de que sem a permanência na relação com Deus, no tempo que Deus estabeleceu, no lugar onde nós estamos, é impossível agradar a Deus. Tá, e aí a tipologia? A tipologia é essa. O sábado é o tipo, certo? Do descanso. Isso. O descanso do quê? De que nós estamos numa relação com Deus. E a terra é a tipologia do quê? Do lugar de relação com Deus. Onde nós estamos, nós podemos e devemos ter uma relação com Deus. Em todo tempo, com perseverança. Por quê? Sem perseverança é impossível agradar a Deus. Ô professor, e essa questão da tipologia que o Melhoranza trouxe aqui e essa relação com Cristo? Como é que eu vejo essa tipologia e Cristo e a alegoria também? Tipologia, né? O Melhoranza nos deu 2 exemplos fantásticos. Basicamente é o quê? Algo histórico, algo real que o povo hebreu vivenciou, tinha, mas que aponta para algo espiritual, aponta para algo do ministério de Cristo. Então, por exemplo, a mais clássica, né?
o cordeirinho lá que morreu no lugar de Isaac é um tipo de Cristo, porque Isaac estava prestes a morrer, e aí o anjo fala, não, porque está ali o cordeiro que vai morrer no lugar dele. É um tipo, é algo físico, real, pequeno, mas que aponta para uma realidade maior, ou seja, nós estávamos prestes a morrer e Jesus morreu por nós, né, pelos nossos pecados. A alegoria é quando uma historiazinha, geralmente inventada, tem em todos os seus detalhes, ou na maioria dos seus detalhes, mensagens ocultas. Por exemplo, a parábola é chamada de parábola, mas aqui é uma alegoria, a alegoria do semeador. Jesus contou a história, um semeador saiu para semear, jogou a semente caiu aqui, acolá e tal. Tipo, é uma historinha que é diferente de uma parábola. A parábola, os alunos, entendi, né? O reino dos céus é como um fazendeiro que juntou tudo e vendeu tudo para comprar a grande pérola. Né? Como diria o City Game, eu tenho que vender tudo para pegar aquilo que é espiritual. A parábola é fácil entender. Aquela historinha, os discípulos olharam para Jesus, mestre, que história maluca é aquela? O semeador, né? E passarinho, e espinho e tal. Aí era uma alegoria, e Jesus explica a alegoria. É que o semeador é tal coisa, a semente é a palavra, o caminho, né? A semente que caiu no caminho é o coração duro, o espinho são as tentações da vida. Então, cada detalhe da historinha tem uma explicação espiritual. O perigo da alegoria é que, quando uma história é contada como alegoria, no caso de Jesus, é perfeito. O problema é quando uma parábola é contada, uma história é contada, e eu, que não contei, eu fico imaginando o que seria essa ou aquela explicação. Um exemplo de né? Aí por isso que eu brinquei alegorese, porque a alegoria é uma historieta simples, com mensagens espirituais escondidas, mas o autor contou com aquele objetivo. Então o autor sabe o que é a semente, o que é isso, o que é aquilo. Mas, por exemplo, a parábola do bom samaritano é uma parábola. O que a história quer ensinar? Que o que vale é aquele que pratica a palavra de Deus. Não importa se ele é samaritano, sacerdote ou levita. Se ele praticou a palavra de Deus, ele é uma boa pessoa. Não entendendo isso, o Agostinho transformou a parábola do bom samaritano em uma alegorese. Aí surtou, né? Estava descendo para Jerusalém, é o homem caído, é Adão e Eva em sua pecaminosidade. O jumentinho que o rapaz levou lá, o moribundo, é a carne de Cristo. O hospedeiro é o apóstolo Paulo. O ladrão, o salteador, é Satanás. As duas moedinhas que o rapaz deixou lá na hospedaria é a ceia e o batismo. Ou seja, tem um ar de espiritualidade, mas quando a gente termina a historinha, pergunta, mas Jesus não queria ensinar isso. Então esse é o perigo, né, de confundir a alegoria, que o autor inventou a história com algo real, com a alegorese. Eu digo o que eu quero, e com a tipologia propriamente dita. A outra pergunta, eu confesso, eu esqueci. Vamos voltar pro assunto aqui, que a gente só estava fazendo. A alegoria era basicamente isso. E aí, bem, todo esse assunto a gente consegue fazer o link agora aqui com Hebreus, porque no teu texto que tu mandou, tu dá até uma dialogada com a filosofia e tal. Acho que a gente poderia retomar esse assunto do descanso, Hebreus, porque até a ideia da alegoria é beleza. O que é o tipo em relação ao descanso? O que é tipo e o que é a concretude, digamos assim? O que é tipo e como é que Jesus que tipo, entendeu a minha pergunta? O tipo, Jesus, descanso. Esse texto usa Josué como tipo de Jesus, mas eu vou deixar o professor falar, a gente completa depois. Legal. O exemplo que o Melhoranza deu anteriormente também é fantástico. O sábado, que era um dia literal, histórico, humano, físico, uma parada total, ele tem uma evolução no Antigo Testamento. Ele começa como cessar de atividades. No final do Antigo Testamento está como celebração a Deus. Por quê? Nós temos que ter esse relacionamento. Comparando a Cristo, Cristo literalmente é o nosso sábado, é o nosso descanso. Então é isso que Hebreus destaca, né? Por isso tem ali o sabatismos. No versículo 9, se não me... ainda resta um sabatismos.
ainda resta um sábado especial para quem? Para o povo de Deus. O autor inventa essa palavra, não é, professor? Porque isso não existe, não é? Ele meio que inventou essa palavra sabatismos, porque ele poderia ter usado descanso em grego. Sim, tanto que no capítulo 4 ele usa catapausis, que é a palavra mais comum para descanso, cerca de 9 ou 11 vezes. Agora deu um chutezinho aqui. É catar uma pausa. Vai catar uma pausa. Cata uma pausa aí, irmão. Você cata uma pausa, descansa. Então, etimologicamente... Eu tô aqui pra isso. Eu sou pago pra isso. Acabou com os linguistas. Aqui é teologia popular. Vamos lá. A palavra grega catapausis tem a ver com esse descanso mais literal. Como o autor de Hebreus estava querendo enfatizar esse descanso físico-espiritual, e por isso eu na minha tese eu trabalhei um pouquinho a questão da filosofia e o contato de Hebreus com a filosofia, então por isso que eu trouxe para tentar entender esta amplitude, ou seja, não é apenas um descanso físico, mas é um descanso especial. E não é somente um descanso do tipo cessar atividades, ele poderia até usar um catapausis com algum adjetivo para dizer, literalmente é um cessar de atividades. Não, é esse descanso no sentido de uma vez que Cristo morreu por mim, eu não preciso mais fazer obras meritórias. Eu não preciso fazer mais obras para garantir minha salvação. Minha salvação já está em Cristo. Ao mesmo tempo, eu consigo, quando tenho essa intimidade com Deus, o mundo pode estar acabando ao meu derredor, mas eu consigo ter paz e serenidade. Que às vezes as pessoas que não têm a Cristo, eles olham pra gente e falam, mas que maluco é você, doido? De onde você tá? O mundo tá acabando e você tá lá cantarolando, feliz da vida e tal. Descansando no poder de Deus. Exatamente. Então esse descansar tem essa conotação não só física. Um amigo meu começou a conversar comigo sobre isso, né? Não, se é sabatismo, ele estava valorizando o Shabat. E aí, como era o Shabat do Antigo Testamento, então temos que guardar o sábado. Não, mas tudo bem, posso te cortar? Porque, perdão de ter feito isso, professor, mas justamente os sabatismos, ok? Faz referência direta ao Shabat. Então, assim, ele está escrevendo para judeus que falavam grego, ele está escrevendo em grego, mas ele faz de propósito escrever em grego sabatismos, fazendo referência direta a uma palavra em hebraico de uma concepção completamente hebraica, o Shabat. Só que, como você bem mesmo colocou, professor, alguns minutos atrás, o Shabat, ele parte de um dia específico de cessar a atividade, só que ao longo do Antigo Testamento existe uma evolução. E o Shabat, muito mais do que só o cessar das atividades, ele deveria expressar a alegria e adoração a Deus. Ora, como é que a gente expressa alegria e adoração a Deus? É dentro do nosso relacionamento com Deus. Por isso que o Shabat, muito mais que um dia da semana, muito mais que um cessar de atividades, é o quê? É o nosso relacionamento com Deus. E aí a gente, fazendo um negócio aqui completamente... fazendo um link aqui que parece que não tem nada a ver, mas Paulo diz aos Filipenses, alegrai-vos no Senhor. E Paulo diz que ele é o quê? Ele é hebreu da tribo de Benjamim, fazia tudo e tudo mais. Ele, alegrai-vos no Senhor. Ora, o Senhor deve ser o nosso Shabat, ou nós devemos aproveitar Deus como nosso Criador, Deus como nosso Redentor, no lugar onde nós estamos para desenvolver cada vez mais o nosso relacionamento com Ele. Essa é a ideia do Shabat. Perdão de ter te cortado, professor. Legal, perfeito. E aproveitando, ampliando essas duas observações que se fez, o Shabat, essa ideia do descanso verdadeiro, alegria e relacionamento / adoração, tem autor que vai usar adoração, mas é a mesma coisa, é uma adoração genuína e verdadeira, Nós estamos falando aqui de religiosidade meramente. Eu acrescentaria mais um, que é a dependência. Eu vou lá. Por que que eles tinham que parar um dia? Precisamos lembrar que o Brimo, que gostava de ganhar o seu dinheirinho, ele tinha que lembrar, não é eu trabalhando de sol a sol, de domingo a domingo, que eu vou garantir meu sustento. Eu tenho que descansar em Deus, confiar e depender que Deus faz a parte dele. E aí, voltando para o meu exemplo que eu ia mencionar, aquele meu amigo, conhecendo a vida
atribulada dele, eu, dei uma cutucada, eu disse, meu amigo, que me adianta? Chega sexta-feira, 18 horas, eu me desligo de tudo zen. Eu sou o Reginaldo mais zen do mundo. Não penso em finanças, não penso em problema, não penso em nada. Chega sábado, 18 horas, quando terminou o meu Shabat, meu estado zen, pronto, eu começo naquela euforia, porque de domingo a sexta-feira eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer, eu tenho que sustentar, aí chega, não vejo a hora de chegar sexta-feira para agora sim eu estou no Shabat de Deus, estou descansando em Deus. Não! Pois é. O que Jesus chamou e incentivou várias vezes, não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E não era só no sétimo dia físico, não. O nosso dia a dia tem que experimentar esse Shabat glorioso, esse Shabat especial, esse descanso pleno dado por Cristo, manifesto por meio da sua morte e ressurreição. Por isso que lá em Mateus, Jesus, ele vai chamar os cansados e os sobrecarregados e ele vai prometer o descanso. Isso está lá em Mateus 11. 11:28. Isso. O descanso do quê? O descanso do fardo pesado do pecado, ou um descanso, que a gente pode dizer aqui, um descanso salvífico. E por que isso é importante, esse link? Porque neste texto, o autor de Hebreus, ele também vai fazer menção a Josué e a entrada na terra prometida. Peraí, ô Milho, agora quem vai te cortar sou eu. É legal tu puxar esse texto de Mateus 11:28, porque de fato o versículo 28 dá aquela ênfase, vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A ideia de um descanso. Entretanto, o versículo 29 já te chama, cara, eu sou o teu descanso, mas aprenda de mim, Tomem sobre vocês o meu jugo. Ou seja, é a parada de carregar uma carga. Então é interessante que é a ideia do discipulado, a ideia do caminhar. Bacana, consegui fazer os links aí, É a ideia do caminhar, do discipulado, da relação com Deus. Aprender de descansar sem levantar as pernas. Isso. O descansar sem ficar sem a teste, é legal. Gente, vocês entenderam, nós não estamos falando aqui que agora o crente, ele não descansa, ele não tem... Se você tem a oportunidade de dormir 15 minutos depois do almoço, faça. Não, gente, o descanso é importante, tá? Lógico. Workaholics morrem porque trabalham demais. Então não é isso. Descansar faz parte, galera. Só que a linha entre o descanso e a vadiagem, o descanso e a vadiagem tá aí, toma cuidado. É o que o Reginaldo tava falando, a gente é muito exagerado, a gente não consegue pegar um equilíbrio, Só estamos dizendo que o descanso que o autor de Hebreus fala, que ele linka com a criação, que ele linka com outros textos, inclusive Salmo 95, ele faz essa tipologia com Josué, vai além desse descanso físico. Mas é claro, gente, olha, se vocês não entenderam, descansem, não trabalhem 20 horas por dia, peguem um momento de férias. Então, sim, tem a oportunidade de fazer a siesta, faça, mas... Na verdade, o que nós queremos dizer, o que o texto bíblico faz referência é o descanso como essa relação plena com Deus, porque Deus criou o tempo, o Shabat, e nós devemos nos alegrar em Deus, porque Ele é o nosso Criador, ali onde nós estamos, e nós devemos perseverar em ter esse relacionamento com Deus, ou seja, sem fé, sem a fidelidade, sem você permanecer firme na sua posição. Em qualquer momento, seja um momento bom, seja um momento ruim, nós devemos ter o relacionamento com Deus. E aí, por causa justamente dessa tipologia de Josué, a gente pode linkar com Jesus, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, mas continua no discipulado, na relação com Deus, sem todavia entrar nessa questão de ativismo, porque se a gente cai no ativismo, a gente entra na onda de eu preciso fazer alguma coisa para provar para Deus que eu estou em um relacionamento com Ele. Mas na verdade isso é falho, porque Cristo já fez tudo que deveria ser feito para que nós tenhamos um relacionamento com Deus. A única coisa que nos é exigida nesse sentido é que permaneçamos nessa relação. Mas a abertura da relação, a possibilidade de ter essa relação, é Cristo que fez, e Ele fez tudo o que era necessário. E nós só devemos permanecer. E aí eu já linko aqui com o que o Cadu Alcântara disse aqui, o Milho se equivocou no texto de Romanos 11:28, a carga
carga pesada era dos mestres e intérpretes da lei e dos escribas, né? Na verdade, sim, mas por quê? Porque se você entra nesse ativismo religioso, nós entramos na questão da idolatria, e aí a gente diz, bom, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu posso fazer alguma coisa para ter esse relacionamento com Deus. Só que Cristo fez. Se a gente entra nessa onda de fazer alguma coisa para merecer ou para ter o relacionamento com Deus, nós tomamos o lugar de Cristo, nós tomamos o lugar de Deus, e isso é idolatria. E idolatria é pecado. Então, todos vós que estáis cansados e oprimidos, é o pecado. A única coisa que, sim, é que seguir a carga dos mestres da lei é só um dos exemplos de pecado, né? Mas a gente entra até em outras questões, até de idolatria. Por quê? Porque nós não descansamos. O que é descansar? Aproveitar a relação com Deus. Deus está presente na sua criação e Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Por quê? Porque Ele possibilitou isso. Nessa pegada tem duas contribuições que eu quero fazer. Uma no sentido da fé, né? O Melhoranza enfatizou bastante a fé nesse sentido da perseverança, da fidelidade, de nos apegarmos. Ou seja, é nossa ação. Só que Hebreus nos dá essa dica de que, por isso que também é descanso. Porque por mais que tenha a exigência de que nós precisamos fazer, Hebreus vai dizer que fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Esse firme fundamento é a base, ou seja, a nossa vivência, o nosso fazer está fundamentado em Cristo. A palavrinha que Hebreus usou ali, hoje nós usamos como catalisador. Ou seja, você tem um produto que ele tem a sua essência, ele tem o seu poder, mas o catalisador faz com que ele, aconteça. Por isso, a fé é isso. É esse suporte que Deus nos dá para que a gente consiga fazer acontecer. Ou seja, não estamos sozinhos nisso. E aí, indo para o Antigo Testamento, Salmo 95, é muito comum usar aquele versículo 7 ou 8, agora não lembro de cabeça, mas quando diz assim: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais seu coração. Como quem diz, se por acaso a voz aparecer, aproveita. É uma tradução errada. A tradução ideal é: tão bom se pudéssemos ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus está à nossa disposição. O auxílio hoje. de Deus está hoje, já, agora. Agora, todo entendeu? tempo. Não é assim, vou estar atento porque a qualquer momento Deus fala. Não, Deus já está falando, Deus já está aqui. O problema é que nós o ignoramos. E aí por isso que o salmista faz aquele apelo, né? Tão bom se hoje nós ouvíssemos a voz de Deus. O que aconteceria? Não seríamos como os tongos dos nossos pais. Eu posso falar tongo aqui, né? Não seríamos como os... Tanso, Tongo, Palerma. Os contumazes e de dura cerviz, como foram nossos pais. Os mais novos nem entendem isso, né? Mas, enfim, é o auxílio que Deus nos deu. Por isso que é uma caminhada, uma peregrinação. Nós temos a nossa parte, mas ao mesmo tempo já é uma parte gloriosa, maravilhosa, porque Deus está conosco. Então, por isso que, tem esse processo do descanso. E um outro detalhezinho, pegando ali o gancho do Milho, quando ele mencionou, não é para trabalhar 20 horas por dia, só porque a gente falou que devemos descansar em Deus. Trabalhar 20 horas por dia é pecado, porque eu estou dizendo que eu não dependo de Deus, Deus não é suficiente, Deus não pode cuidar de mim. Eu é que tenho que conquistar, eu é que tenho que fazer. Então também a falta de descanso físico, o chamado ócio criativo, aquele momento em que você desliga de tudo e deixa o tic-tac trabalhar, faz parte da vida. E estamos dizendo, Deus vai conduzir os meus passos, Deus vai fazer com que as coisas se encaixem. E já diria os profetas do Katz Barneia: ninguém pode comer 20 pratos num dia, ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Tanta gente passando fome e a justiça pede a sua cabeça. Olha aí, Katz Barneia, hein? Bons tempos, bons tempos. Mas eu encerro minha participação nesse podcast lembrando que uma amiga minha falou recentemente, não vou colocar o nome dela aqui, ainda que ela tenha falado no Instagram dela, então foi público, né? Mas ela ficou um tempo longe do Instagram e ela ficou
acho que umas 2 semanas longe do Instagram, ou um mês, não lembro. E quando ela voltou pra plataforma, o engajamento dela tava lá embaixo, porque o Instagram, ele te escraviza mesmo. Você tem que postar todo dia, você tem que estar ali toda hora pra você não cair os números de alcance do seu público e tal. E ela ficou assim, tipo, e ela precisa também, né, do engajamento pra anunciar os cursos dela, aquela coisa toda e tal. E ela falou, poxa, né, meu engajamento caiu pra caramba, só que eu tive que dar um tempo da plataforma pra poder orar, buscar o Senhor, terminar as minhas coisas e tal. E aí Deus a levou pra uma reflexão muito legal, tipo, exatamente dessa questão aí, tá? Você confia nos algoritmos da plataforma ou você confia naquele que te chamou pra esse ministério, né? E foi muito legal ela me falar isso, ela falar isso e eu ouvi-la, porque é o dilema que eu tenho também, né? Eu tô ali toda hora no Instagram e tal, mas e aí, cara, quem te sustenta? É a galera que te vê no Instagram, claro que os mantenedores vêm dali, os clientes, aquela coisa toda, né? Vocês não me contrataram porque eu tenho 5.000 seguidores, né? Então, assim, faz parte do jogo. Agora, pô, peraí, mano, qual é o custo disso? Você tá conseguindo pagar isso aí legal? Ou você tá pagando com a sua alma, com o seu sangue, com a sua família e por aí vai? É a pergunta que a gente tem que se fazer, né? Então, muito legal. Outra coisa aqui, Bibo e professor... Outra coisa curta, Milho, senão o meu editor vai me cobrar um extra aqui. É o seguinte, o Reginaldo, ele falou sobre a questão do esforço. E eu tive a curiosidade, né, de pesquisar o que é esse esforço, né, o que o autor quis dizer. E aí a gente pega a raiz da palavra, e aí a gente quer dizer que esse se esforçar quer dizer não ter preguiça, ter muito cuidado, ter zelo ou então se interessar seriamente. Então o esforço não é o nosso esforço físico, não é mesmo? Porque o Reginaldo colocou aqui muito bem que Cristo já fez tudo. Tem o nosso suporte de fé é o Senhor Ele mesmo. Mas a questão de nos esforçar, o autor está dizendo que se interessem seriamente por entrar no descanso de Deus, ou se interessem seriamente para desenvolver hoje, porque Deus está aqui hoje, esse relacionamento com Ele. Porque se vocês não tiverem essa atitude, vocês não vão permanecer. Se vocês não permanecerem nesta pegada, nesse relacionamento, fatalmente vocês vão desobedecer. E quando nós desobedecemos, o que acontece? Nós não vamos aproveitar a presença do Senhor da criação. E aí a gente volta lá para Gênesis. Quando Deus descansou, Ele procurou a sua criação para um relacionamento. Só que como eles tinham pecado, eles não permaneceram nesta relação, o que houve? Houve a quebra dessa relação, houve a quebra do descanso, e aí o mundo virou o que o mundo virou. E aí eu vi que alguém colocou aqui, mas esse descanso pode ser a paz que excede todo entendimento? De uma certa maneira, sim, porque se a gente for também pesquisar a questão do que é essa paz, né? A gente vai chegar à conclusão de que o Paulo também, quando ele escreve os termos paz com Deus, ele quer dizer que houve uma junção de duas partes, essas duas partes formam um todo harmonioso. Notem que não se fala das circunstâncias, se são boas ou ruins, quer dizer duas partes que depois vão formar um todo harmonioso, que o pecado quebrou. Ora, hoje em Cristo nós temos a paz com Deus, ou seja, nós que estamos em Cristo formamos um todo harmonioso com o Senhor. Por quê? Porque temos um relacionamento com Ele. E aí vai chegar o dia glorioso da restauração, e aí Paulo vai até além, que Cristo será tudo em todos. Vou lá como a gente pode linkar o descanso com a paz, que eu vi que alguém colocou aqui nos comentários, eu não resisti. Me calou. Não, tranquilo, Milho. Esse é o Milho. Inclusive o pessoal comentando aqui na live que ama a sua empolgação. Professor Reginaldo, a sua palavra final sobre esse tema aqui para os ouvintes do nosso podcast e, é claro, os web espectadores que assistiram essa gravação. Você que está ouvindo, essa gravação ela está disponível lá no YouTube do Bibotalk, beleza? Legal. Então, finalizo lembrando que, assim como Hebreus, o autor de Hebreus, usou cerca de 11 vezes a palavrinha descanso no capítulo 4, ele usou 5 vezes a palavra hoje, ou seja, o descanso não é só na glória. Nós já experimentamos nossa paz em Cristo, com Cristo aqui. Nós já usufruímos uma vida que conseguimos vencer a ansiedade, que conseguimos vencer a falsa religiosidade. Mas é óbvio, esta paz, esse descanso vai ter sua plenitude no céu. Aí sim,
né, aquilo que o autor de Hebreus trabalha. Nós vivemos em duas dimensões. O céu nos abarca. Eu, Reginaldo, só sou eu, não é como o platonismo. Existe o Reginaldo perfeito no céu e o Reginaldo assombrado aqui na terra. Não, para Hebreus, para a Bíblia, Reginaldo sou apenas eu, mas eu tenho conexão com o céu, conexão com a espiritualidade, e essa conexão já me permite ser um Reginaldo diferente. Não posso continuar sendo o mesmo Reginaldo carnal, bruto, sem educação, né, grosso, que eu era antes de Cristo. Tem que ter essa transformação. E nesse processo de transformação, volto a dizer, não estamos sozinhos. Cristo está conosco, né? A nossa fé é o nosso catalisador, é aquilo que nos dá força para sermos fiéis e perseverantes. E como que a gente faz isso? Com a palavra de Deus que está totalmente à nossa disposição. E por que nós, volta e meia, vivemos cansados e abandonamos a nossa fé? Porque ignoramos a palavra de Deus que está sempre ao nosso dispor. Obrigado por sua atenção, obrigado, Bibo, obrigado, Melhoranza, por podermos estar juntos aqui nesse momento. Muito bom, gente. Olha aí, ó, você ouviu o Alexandre Melhoranza e você ouviu também o professor Reginaldo. Professor Reginaldo, que é professor na Fabapar, que está aí com as matrículas abertas para você poder estudar lá na Fabapar. Perguntaram aqui, professor Reginaldo, qual a linha teológica da Fabapar, né? As pessoas, elas dividem, às vezes, o mundo evangélico em como se só existisse calvinista, reformado ou outra coisa, né? Enfim, não sei se a gente consegue dar uma resposta, qual a linha teológica da Fabapar. Eu dou uma resposta, vamos ver se eu tô respondendo certo aí, né? Vamos lá, o que tu responde quando te pergunto essa? Tá, mas vocês são de que linha aí na Fabapar? Eu procuro responder assim, nós optamos em defender a Bíblia como palavra de Deus e a partir dela dirigir os nossos passos, nossa teologia. Claro, de vez em quando a gente dialoga no sentido de conhecer outras teorias, outros processos, né? Mas o mais importante é conhecer a Bíblia. E respondendo, eu passei a responder assim também, a partir de um amigo meu, cadê o versículo que me diz que eu tenho que ser calvino ou armínio, né? Me mostra o versículo, aí eu adoto uma linha mais categórica nesse sentido. Mas, em geral, a gente procura crer na Bíblia como palavra de Deus e procurar extrair dela os ensinamentos para o nosso dia a dia. Ou seja, gente, se você não entendeu, mas como, gente? Gente, é isso. Você consegue fazer teologia sem necessariamente cair nessas categorias. E quem acompanha vamos sistematizar menos. Isso, e quem acompanha o Bibotalk já tá, acho que, ficando meio ligado nessa parada, porque a gente bate muito em teologia bíblica aqui também no Bibotalk, então a galera tá entendendo e tal. Claro que a sistematização não é um problema em si. Tô brincando, pessoal. Ela não é um problema em si, mas às vezes a gente fica muito igual o cabresto de cavalo, sabe? Então você só enxerga a partir daquela sistematização. E não, gente, vamos abraçar aí a Bíblia como palavra de Deus e toda a sua pluralidade saudável possível ali dentro. Galera, é isso, tá bom? Você pode estudar na Fabapar, as inscrições estão abertas para as turmas D, tá? Olha só, tá aberta para bacharelado EAD, mais de 10 anos de tradição, bacharelado presencial e mestrado profissional, tá bom? É o mestrado que eu fiz, tá bom, galera? Olha só, inclusive, na minha turma de mestrado profissional, tinha muita gente que já era formada lá na Fabapar, ou seja, a pessoa fez o bacharel lá e já migrou pro mestrado. Isso quer dizer o quê? Eu gosto de estudar aqui, vou encarar esses professores barbados tudo de novo, mas vamos embora, porque o ensino é bom, o ensino é sério, o ensino tem compromisso. Beleza, gente? Então, o link está aqui na descrição deste podcast, dessa live, e use o cupom BIBOTALK para você ter desconto e vai estudar teologia na Fabapar. Obrigado, professor Reginaldo, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, e privilégio conhecer o Melhoranza. Privilégio meu também. Voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.